Eu quero te convidar a ler 2 versículos da palavra de Deus. Um deles está em Salmos, aliás, 3 versículos, Salmos 55, 6 e 7, e outro é Isaías 40, versículo 31. Primeiramente, então, o Salmo 55, versículos 6 e 7. E eu te convido a ler aqui. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Guarde bem isso. Neste salmo, o Davi está cantando e por algum motivo ele está dizendo: quem me dera eu tivesse asas como de pomba para fugir para o deserto. Isaías 40, 31. Vamos juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esses 2 versículos nos falam de asas. Nos 2 versos nós encontramos no Salmo 55, quem me dera asas como de pomba, voaria e iria para o deserto. Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias. O primeiro diz respeito a asas para fugir, o segundo diz respeito a asas para subir, asas de conquista, asas para estar mais perto de Deus. E nós estamos seguidamente conversando com os irmãos da igreja, com presbíteros da igreja, estamos constantemente falando sobre isso, de que temos a impressão de que vivemos num mundo cada vez mais cansado, um planeta cada vez mais cansado, exausto. E gente dizendo exatamente isso: estou cansado de trabalhar. Outros dizendo: as minhas lágrimas têm sido em vão. Outros dizem: se eu pudesse, sumiria do mapa. Alguns dizem: se pudesse, eu desapareceria. É a ideia do salmista, de dizer: quero asas para fugir. Pois bem, o que causa esse desejo de fuga? Talvez o cansaço das pressões da vida. Existem pessoas que realmente vão sofrendo pressões aqui, acolá, no trabalho, na casa, no lar, no casamento, nos relacionamentos, até na própria vida em igreja, em comunidade, que era para ser o ambiente mais leve que podemos ter, que possamos ter o ambiente de descanso. Mesmo assim, em algum momento, isso se transforma em ambiente de cobrança. Precisamos do descanso. O cansaço das pressões da vida faz com que pessoas peçam asas para ir para o deserto. Alguns fogem porque estão feridos. Existem pessoas que dizem: eu não sou compreendido, não sou entendido. Parece que estou vivendo desconectado de tudo e de todos, e se entregam ao que chamam de mecanismos de fuga. É aquela pessoa que se entrega ao vício, ao álcool, às drogas, às obsessões, ou então querem viver longe da sociedade. É por isso que, refletindo sobre aquilo que ouvimos durante esse congresso, pessoas saem da vida em sociedade e partem para serem moradores de rua. E você pergunta: mas como? O porquê? Qual a razão? É o fugir das pressões da vida, das feridas da vida. Também existem aquelas pessoas que dizem: quero fugir porque afinal já está tudo perdido, não adianta ficar onde eu estou ou como eu estou, e fogem
talvez não de espaço, de cidade, mas de compromissos com a vida. Fogem dentro da vida à fuga. E alguns até optam por fugirem da vida. E aí as pessoas que optam por não viverem mais. E também que em muitas situações pode ser a tentativa da fuga. Pois bem, já existe inclusive esse mal, esse distúrbio chamado síndrome da fuga. Pessoas que resolvem que porque a vida está difícil demais, fugirem do trabalho, fugirem da dedicação, fogem do espírito de luta, de conquista, fogem dos relacionamentos, fogem dos problemas, fogem do casamento. Existem muitas desculpas porque as pessoas fogem até do casamento. Já viram aquelas pessoas que dizem assim: olha, resolvi que não quero mais, não amo mais. Mas como assim? Tanto investimento, tantos anos, tantas décadas. Existe hoje o fenômeno chamado do divórcio cinza. O que é isso? Pessoas que chegam na terceira idade, já com os cabelos grisalhos, por isso o nome cinza, e lá na terceira idade resolvem que precisam dar um passo à frente, fugir de todas as pressões que sofreu e aguentou até o momento durante tantos anos. Há 100 anos atrás, as pessoas moravam na mesma casa, desde que casavam e até o final. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas é a impressão que eu tenho sobre raízes. A mesma casa, os filhos moravam na casa que os pais moraram. Usava-se um automóvel até o fim, até onde desse para usá-lo e assim por diante. O que mais? Profissão. Raramente mudavam de profissão. Hoje há uma estatística que diz que as pessoas, quando vão chegando nos 42 anos de idade, têm a tendência de mudar de profissão, querer algo novo. Mas eu estou treinado aqui, já faço isso bem, mas quero aventurar lá. Isso pode ser uma fuga. Portanto, a fuga, pessoas fugindo, e alguns fugindo não sei para onde, fugindo da presença de Deus, inclusive. Pessoas que querem resolver de uma forma mais fácil os seus dilemas, os seus problemas, e saem da presença de Deus, saem do convívio da igreja como família, vão para outra igreja, depois para outra, onde oferecerem o mais rápido, ali estarão, onde oferecer o imediato, lá estarão. Achei muito sábia as palavras esses dias pronunciadas pela presbítera Helena. Ela disse assim: as pessoas querem resultado, mas não querem sofrer o processo, não querem passar o processo. Então é o mais rápido, onde se oferecer algo, lá estão pessoas. E essa geração tem vivido a constante fuga. E eu fico pensando o que será daqui 2 gerações, 3 gerações. O que será dos nossos adultos que hoje, no momento, são crianças ou pré-adolescentes. Existem algumas coisas que nós precisamos saber. A primeira delas é que o descanso não é um lugar, mas é um estado de alma. E o salmista erra dizendo isso. Eu gostaria de fugir, pegar asas aqui e ir para o deserto, porque se eu estiver no deserto, lá eu vou estar bem. Lá eu estarei de bem com a vida. Só que o descanso aqui dentro, você pode mudar de lugar e levar o seu cansaço espiritual, seu cansaço emocional para onde estiver. Lembro-me de uma família, eles eram recém-convertidos a Cristo. Então aqui uma colher de chá. Mas eles eram tão estressados um com o outro, marido, esposa, mãe com os filhos, filhos com os pais, e eles estavam há
tempo sem saírem, ir pegar o carro, irem para a praia, irem para um lugar, descansar, e se programaram e foram. Quando voltaram, né, eu ingenuamente perguntei: e aí, como foi? Como foram as férias? Ela falou assim: foi um inferno, né? Mas por quê? A gente no meio já queria voltar novamente, voltar para casa, porque era só briga, todas as coisas, todos os dias, briga, reclamação e tudo mais. Você não vai descansar o coração estando de férias ou estando na praia. Você pode descansar em Deus, você pode ter paz interior, mesmo no meio de tantas atividades. E você encontra pessoas sobrecarregadas que diria: essa pessoa estará estressada, estará esgotada. E de repente a pessoa está levando de bem, porque a oração descansa a mente, a adoração a Deus descansa o coração, a palavra de Deus ouvida, introjetada, prepara para o outro dia, e assim a vida vai sendo levada com leveza. Descanso não é um lugar, é um estado de alma. Por isso que o salmista, no outro salmo, no 23, versículo 3, ele diz: refrigera a minha alma. Então, se você vive em comunhão com Deus, sua alma é refrigerada. Mateus 28, 29, e achareis descanso para as vossas almas. Onde encontramos descanso para as nossas almas? Em Cristo. Outra verdade que precisamos introjetar: onde quer que formos, levaremos conosco o nosso maior problema. Nosso problema não é geográfico. Não adianta pedir a Deus: Senhor, me dá asas para ir para o deserto. Nosso problema vai junto para o deserto. Eu li em certa ocasião a respeito de um oásis, um lugar de lagoa, água boa, sombra, palmeiras, árvores, no meio de um deserto no Oriente Médio. Um ancião de cabelos brancos, barba longa, que vivia ali, se criara por ali, com um olhar muito pacífico, passava o dia por ali arrumando as suas coisas, etc. Um forasteiro que chegou, perguntou a ele: como são as pessoas que vivem nesse lugarejo? Ele perguntou: então, antes de eu lhe responder, me diga como são as pessoas do lugar de onde você veio. E aí o forasteiro disse: as pessoas lá de onde eu venho são pessoas amargas, traiçoeiras, são pessoas de dura cerviz, fechadas, carrancudas, maldosas. E aquele ancião disse: as pessoas aqui são desse jeito. E o cara pegou e foi embora. Dali a pouco chega outro e faz a mesma pergunta. Um que não tinha visto o primeiro fez a mesma pergunta: escuta, como são as pessoas deste lugar? E ele disse a mesma coisa: então me diga como são as pessoas do lugar de onde você veio. O segundo forasteiro disse: são pessoas dóceis. De onde eu venho, elas são receptivas, amigáveis, brandas de coração. Assim são as pessoas aqui. Assim são as pessoas aqui. Quer ficar por aqui? Fica por aqui. As pessoas aqui são desse jeito. Uma terceira pessoa, uma quarta pessoa que ouviu o primeiro diálogo e o segundo diálogo, depois chegou para aquele ancião e disse: como o senhor pôde dar respostas tão diferentes para a mesma pergunta? E descrever um quadro social tão diferente de um para o outro? E aquele homem disse assim: é fácil, é porque as pessoas que vêm para cá trazendo os seus problemas vão tê-los aqui. A geografia
não muda, não conseguimos fugir daquilo que está interiorizado em nós. Também, uma outra verdade, nós devemos perceber quais os motivos do nosso cansaço, seja ele emocional, espiritual, físico. Quando você está cansado fisicamente e isso não passa, você precisa naturalmente descansar, dormir, talvez até ir no médico, pode ser uma anemia, pode ser alguma coisa no organismo e assim por diante. Mas a mesma sondagem precisa ser feita para o cansaço da alma, para que você, ao invés de pedir as asas para fugir para o deserto, você ore a Deus pedindo asas como de águias, para voar às alturas, renovado em Deus, como Isaías está colocando no capítulo 40. Nós precisamos orar para que Deus nos dê asas de águias e não asas de pomba para fugir. Asas de águia para evangelizar, asas de águias para a oração, asas de águias para subir às alturas e buscar as bênçãos celestiais, onde Deus está assentado, asas de águia para voar mais alto na adoração, na vivência do Evangelho, na caminhada com Deus, asas de águia e não asas de pomba para fugir. Como nós podemos mudar a atitude? Como podemos mudar esse par de asas de pomba para um par de asas de águia? Como nós podemos mudar essas atitudes? Da fuga para a altura, da fuga para o deserto, para a outra atitude, asas para voar mais alto, asas para estar mais próximos de Deus. Eu acho que uma das coisas que devemos fazer é trocar a insatisfação pela satisfação. Encontramos isso no versículo 22 do Salmo 55, mesmo Salmo. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, esteja satisfeito em Deus, satisfeito com Deus, satisfeito em Cristo, satisfeito pelo que Deus tem dado, grato, coração grato, satisfeito pela vida com Deus, pela salvação, satisfação pelo convívio com o povo de Deus, satisfação pelo emprego que Deus tem dado, satisfação pelas coisas pequenas da vida até, mas que te fazem satisfeito, que podem te fazer gratos a Deus. Então, quando estamos com o coração grato, isso nos torna mais leve, mente descansada, nosso coração refrigerado, nossa mente descansada em Deus. Talvez a gente precise ouvir como Paulo ouviu de Deus, Deus dando um puxão de orelha nele quando ele reclamava de que Deus não estava não tirou o espinho na carne. Ele orou uma vez, Deus não ouviu, não sabemos o que era o espinho na carne, existem muitas possibilidades. Orou a segunda vez, Deus não tirou o espinho da carne. Orou a terceira vez e Deus não tirou, não atendeu do jeito que Ele queria. Tem gente que fica cansado com isso, estressado com Deus ou com a vida, porque Deus não responde às orações do jeito que a gente quer. Mas Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente está satisfeito com Deus, a gente diz: a graça de Deus está bastando. A graça de Deus é o bastante para mim. Então troque a insatisfação por satisfação. Troque asas de fuga por asas de alcance, asas de voar mais alto, asas de ir mais longe, mais para cima, para perto
de Deus, o voo da águia e não o voo da pomba. Quando nós assim fazemos, nós conseguimos ir criando raízes onde estamos, nos nossos lugares, na nossa vida, raízes nos relacionamentos, amigos de longa data. Eu tenho amigos que, por vezes, eu poderia até esquecê-los. Tem um amigo que há 35 anos eu não o via, e aí nos vimos, encontramos, é como se tivesse encontrado ontem. São raízes, a gente tem o que celebrar, a gente tem o que se alegrar. Raízes, precisamos disso na nossa vida, na nossa caminhada. Há um livro, o título do livro já é inspirador: Floresça onde está plantado. Nós precisamos disso, raízes. Troque os olhos da fantasia pelos olhos da realidade. Pessoas por vezes estão fugindo para o deserto, asas de pomba, por causa de fantasias, algo que é utopia, que nunca vai ser a realidade para a sua vida. Um casal, ouvi falar sobre ele, um pastor que pastoreava este casal, conhecido nosso, e ele estava contando. Ele disse, o casal tal estava sempre descontente com a cidade, por causa da insegurança, morando na grande São Paulo, e eles disseram, olha, nós vamos agora, assim que aposentar, nós vamos mudar para o lugar mais seguro do mundo, isso na década de 80, o lugar mais seguro do mundo. Então fizeram as economias, a aposentadoria, tudo certinho, conseguiram fechar alguns negócios e disseram, agora nós vamos para o lugar mais seguro do mundo, né? Se despediram, a igreja orou. Qual que era o lugar mais seguro do mundo? As Ilhas Malvinas, as Falklands. E foram para lá, começo da década de 80. Não deu um ano, a Inglaterra foi lá guerrear com a Argentina. E se tornou um palco de bombardeio, de guerra naval por alguns meses. Querido, querida, nós não podemos viver de fantasias ou utopias. Nós precisamos viver de realidades, pedindo a Deus, Senhor, me dá asas de águia. Senhor, ajuda-me a vencer o cansaço que me faz pedir asas de pomba, e hoje à noite a gente começar a pedir a Deus asas de águia como Isaías. Amém?